Amigas, amigos, olá. Recentemente, o economista Paulo Nogueira, bastante confiável, fez uma postagem nas redes sociais dizendo que as pessoas falam muito sobre reforma tributária, entendendo pouco sobre o assunto. Ele tem razão. Mas se eu me arrisco a fazer um vídeo sobre reforma tributária para vocês, será que eu entendo tudo sobre o assunto? A resposta é não, não. É um assunto muito complexo, é um assunto muito vasto. Mas eu quero fazer um pequeno recorte deste assunto que é muito importante para nós na geografia. Primeiro aspecto importante, nós temos uma reforma tributária que está sendo aprovada agora na Câmara dos Deputados e vai no segundo semestre para o Senado. Essa reforma tributária aprovada no Senado não vai entrar em vigor imediatamente. Ela começa a entrar em vigor em 2026. Não seria honesto um governo mudar o regime de tributação para ele próprio. Então, o atual governo federal propõe e muda o regime de tributação e isto começa a entrar em vigor apenas em 2026, mas termina o processo de transição em 2078. Portanto, é um período bastante longo de transição da reforma tributária. Agora, o aspecto que eu gostaria de trabalhar com vocês é a tendência de unificação de dois impostos, tributos e a mudança sobre o ponto de arrecadação destes impostos. Eu estou falando do ICMS e do ISS, o Imposto sobre Circulação em Mercadorias e Serviços, que é um imposto estadual. Então, é o Estado que arrecada, o Estado, São Paulo, Minas, o Estado usa esses recursos e destina uma parte desses recursos para os seus municípios. E o ISS, Imposto sobre Serviços, que é um imposto municipal. Estes dois impostos na reforma tributária vão ser unificados em apenas um. Eles vão se transformar no IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Mas o IBS vai ter uma mudançazinha muito importante frente ao ICMS da atualidade. O ponto de arrecadação, onde se arrecada este imposto. Hoje o ICMS é arrecadado na área de produção e o IBS será arrecadado onde o produto ou serviço for comercializado. E em que isto gera uma mudança? Ora, nós temos principalmente a partir dos anos 1990, na verdade desde a Constituição de 1988, a intensificação da chamada guerra fiscal. As empresas nacionais ou estrangeiras, ao tentarem se instalar em diferentes partes do território brasileiro ou em escala mundial, acabam colocando os diferentes países do mundo, colocam as diferentes partes de um território nacional em um conflito fiscal, se barateando cada vez mais para tentar trazer a empresa para a sua região. Obviamente, isso é uma enorme vantagem para a empresa industrial, que vai encontrar menores custos de produção, menor tributação. Segunda coisa importante, isto faz parte da sanha neoliberal dos últimos tempos de reduzir a interferência do Estado na atividade econômica, especialmente nesse caso, na tributação. E vocês poderiam pensar, bom, mas isso é bastante interessante, porque daí o Estado cobra menos impostos, impostos malvados sobre a economia, sobre a produção, sobre o trabalho e produção de riqueza. Mas não. Porque, na verdade, saindo desta sanha neoliberal, nós sabemos que o Estado é fundamental para fazer os investimentos em saúde e em educação. E, no caso, voltando aos impostos brasileiros, o ICMS e o ISS são dois impostos fundamentais para que os estados e municípios façam investimentos em saúde e educação e, portanto, com menor arrecadação, dada a isenção fiscal para a atração desses empreendimentos, sobra menos para investimento, em especial para as populações que mais precisam. Daí uma mudança simples é muito difícil de ser operacionalizada. Ela só vai ser operacionalizada a partir do início dos anos 2030. Mas uma medida simples, que é a mudança de onde é feita a arrecadação, que acaba com esta lógica de guerra fiscal. Então, um Estado não pode mais fornecer esses benefícios fiscais com vistas à atração de empresas, mesmo onerando o seu caixa, ele não pode mais oferecer porque não é onde a empresa produz que vai ser cobrado o IBS, mas onde o produto vai ser comercializado. Então, é uma mudança simples, mas muito importante, que se contrapõe a esta sanha neoliberal dos últimos anos e tem forte valor para nós na geografia, não apenas nos exames vestibulares. Eu separei no Geovest uma listazinha de exercícios para vocês,
verificarem a importância desse tema nas questões dos vestibulares dos últimos anos, inclusive agora bastante recentemente. Obviamente não há questões sobre reforma tributária agora, né, nos exames vestibulares, a atual reforma tributária nos exames vestibulares, mas há muitas questões sobre guerra fiscal, elas estão disponíveis lá para vocês no GeoVest. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma crítica, alguma sugestão, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo aqui nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte!